Muito bem, hoje recebemos um jovem e uma grande promessa de Santa Catarina, 42 anos, Fernando da Silva Comim, procurador-geral da Justiça, o chefe do Ministério Público em Santa Catarina, no momento em que a corrupção está na pauta nacional e o Ministério Público cumpre um papel estratégico. Procurador, satisfação recebê-lo aqui. Satisfação é minha, Prisco. Sempre muito bom estar contigo aqui. Alegria. Já temos aí um ano à frente da Procuradoria-Geral ou ainda não? Não completamos um ano ainda, o mandato... Março? Em 10 de abril. Abril. Iniciou. E como é que foi esse período inicial? Foi um período de grandes desafios, né, Prisco? Nós iniciamos o ano juntamente com uma nova legislatura, tanto no plano nacional, Federal, né, quanto estadual, um novo governo, né, e o Ministério Público também, nesse cenário, acaba tendo que se deparou com grandes desafios, né? A economia num compasso de espera pelas reformas que são necessárias para que os investidores voltem a ter confiança no país, para que o nosso risco Brasil seja reduzido, né, para que as instituições voltem a funcionar plenamente, a todo vapor, né? Plenamente, né, a indústria, né, o setor produtivo. O Ministério Público de Santa Catarina viu com bons olhos a aprovação da reforma previdenciária? A reforma previdenciária, ela era uma das grandes necessidades, né, do nosso país. Não há, acredito, nenhuma instituição, ninguém que não compreenda a necessidade de ajustes no nosso sistema previdenciário. Evidentemente que o Ministério Público discorda de uma ou outra regra pontuais, que foi aprovada, pontual, né? Mas a reforma em si, ela é uma necessidade, é um dos pilares desse novo momento do Brasil. E agora, para o ano que vem, necessariamente outras duas reformas, trabalhista e tributária, né, procurador? A reforma tributária, que na sequência, né, da reforma previdenciária, é também uma das mais importantes para simplificar o nosso sistema tributário, para distribuir melhor a carga tributária, né? Existe uma série de necessidades já identificadas aí. E, na sequência, a reforma administrativa também, né, que vai procurar reduzir um pouco o gasto público e dar mais flexibilidade para a administração pública em relação a algumas questões, né? Certo. Agora, no final do ano, o Congresso Nacional aprovou o pacote anticrime, que é resultado aí de uma composição das propostas de Sérgio Moro, atual ministro, e Alexandre de Moraes, hoje no Supremo Tribunal Federal. Qual a avaliação para essa aprovação, nos termos que ocorreu? Na Câmara e no Senado já, né? A avaliação é positiva. O pacote anticrime, embora ele não tenha sido aprovado naquela redação original que foi apresentada pelo ministro Sérgio Moro, e nós, do Ministério Público, estávamos apoiando desde o início... A proposta integral. A proposta inicial, a proposta integral, né? No Congresso sofreu alguns ajustes pontuais, né, que não retiraram a importância do pacote em si, mas seguramente vão ser em torno de 5 ou 7 ali, alterações que vão ser objeto, muito provavelmente, de ações diretas de inconstitucionalidade. Entre elas, a questão da prisão após julgamento em segunda instância? Exatamente. Entre elas, a questão da prisão após julgamento. O Ministério Público é favorável? Nós somos favoráveis, não é? Até na linha dos países de ponta, dos países desenvolvidos, dos grandes sistemas jurídicos que são referência para o Brasil, né? O sistema romano-germânico, né? Sobretudo da Europa continental, mesmo o anglo-saxão também, não há em nenhum lugar, né, essa necessidade de observância do exaurimento completo
da via judicial para que se possa executar a pena privativa de liberdade, né? Veja que nós temos no Brasil a primeira instância, o juiz de direito, um julgamento de primeira instância, um julgamento colegiado na segunda instância, né? São órgãos julgadores formados por vários juízes e, além disso, uma terceira e quarta instâncias, né? Não ordinárias, mas você pode ter um recurso para o Superior Tribunal de Justiça e, dali ainda, um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse caminho aqui, obviamente, ele demora. E a prescrição é inapelável. Né? Exato. Então... Mas tivemos ali algumas coisas interessantes, alguns pontos significativos, como a elevação de 30 para 40 anos da pena máxima. Exato. Crime hediondo sem liberdade condicional e também aqueles bandidos perigosos que, além dos 6 meses, que são hoje, pode ficar 1 ano no presídio de segurança máxima do governo federal. Exato. Renováveis por mais 5, né? Isso. Não, era 1 ano e foi para 3 anos, renováveis por mais 3, não é isso? Isso, exatamente. Quer dizer, isso aí foram avanços inquestionáveis, né? Existem uma série de medidas que representam significativos avanços. Além dessas, Prisco, eu destaco o acordo de não persecução penal, certo. Né? Na linha de uma política de não encarceramento, porque efetivamente o encarceramento deve ser a última ratio, deve ser a última medida extrema, né? Então, isso dá liberdade para o promotor e para o juiz, no caso concreto, naqueles crimes que não tenha violência contra a pessoa, não é? Realizar um acordo com o réu e o seu advogado de aplicação imediata de pena, perfeito, como existe no sistema norte-americano, né? Então, uma espécie de juízo mediado, né? Em que há concordância do réu na aplicação imediata de uma pena para que se evite ali toda aquele trâmite da ação penal, não é? E isso, obviamente, vai não só desafogar o Poder Judiciário, como também, em muitos casos, evitar o encarceramento, não é? Mediante a aplicação de outras medidas. Agora, todos aqueles que nos assistem, procurador, têm em mente o seguinte: a justiça brasileira é muito morosa, ela precisa ser mais célere. E o Ministério Público já é hoje mais ágil. Como azeitar e ajustar essa mecânica? Prisco, esse é um dos grandes gargalos do sistema de justiça. A velocidade com que cresce a demanda judicial não é a mesma com que crescem as estruturas correspondentes, né? Veja que nós tivemos em torno um aumento de 5% no número de processos em que oficiou o Ministério Público nos últimos 12 meses, não é? Mas a estrutura não cresceu 5%. E se você pegar esse crescimento que é exponencial e contínuo nos últimos 10 anos, você vai ver que o crescimento da demanda foi muito superior que o crescimento da estrutura. Isso serve para o Ministério Público, serve para o Judiciário. Aí a pergunta que surge: como resolver esse problema? Eu não vejo outra forma senão a aplicação de novas tecnologias, não é? A aplicação de inteligência artificial para que a gente possa, naqueles casos repetitivos, né, em que nós estamos tratando apenas de teses jurídicas, a própria inteligência artificial agir na identificação e no julgamento desses casos, para que a gente possa liberar ou desassoberbar o judiciário e utilizar os outros recursos nos julgamentos mais importantes. Essa seria a forma de desafogar. Não tem outra forma, na minha avaliação, senão a utilização de novos recursos tecnológicos e inteligência artificial nos julgamentos. Todos os integrantes do Ministério Público necessariamente são formados em direito, são advogados. Portanto, claro que o doutor Comim é advogado. Se sente representada ou representado pela OAB, que tem no seu presidente alguém que dá uma declaração estapafúrdia como deu,
dizendo que todos aqueles que votaram em Jair Bolsonaro são pessoas, não sei exatamente qual foi o adjetivo que ele utilizou, mas um adjetivo depreciativo. A OAB não está avançando o sinal, não? O grande risco, Prisco, que nós corremos nos dias de hoje, na minha avaliação, é a ideologização das instituições por suas lideranças e o fomento dessa política segregatória, dessa política excessivamente polarizada. Polarizada, né? Excessivamente polarizada. Né? Mas nisso o próprio presidente da República é um dos que estimula, né? Aí é que está. Né? Então nós temos que ter, né? É por isso que no sistema de pesos e contrapesos da democracia, as instituições elas devem se equilibrar, né? Para que nós encontremos um ambiente propício para que o Estado e as pessoas possam viver bem. O Estado sobrevive e as pessoas possam viver bem. Quando nós temos uma ideologização excessiva, com declarações infelizes como essa, evidentemente, né, do presidente da OAB Nacional, e também, de um outro lado, provocações gratuitas, né, que poderiam ser evitadas, né? Nós corremos o risco, sim, de viver um cenário de conflito, sobretudo tendo em vista a história recente do nosso país, não é? Que indica uma guinada, mas evidentemente que o povo brasileiro quer uma guinada de equilíbrio. Claro. Quer o nosso país se desenvolvendo. Bom senso, né? Emprego, produção, prosperidade para o nosso país, mas isso pressupõe equilíbrio das lideranças e das pessoas que estão à frente das instituições. É por isso que a imprensa age, né, como um moderador nesse processo. E esse papel é muito importante, esse papel que a imprensa tem no atual momento histórico da nossa República. Muito bem. Eu gostaria de saber, antes de vir para aqui, para Santa Catarina, temos alguns episódios a conversar, eu gostaria de saber do Procurador-Geral do Estado o seguinte, aliás, Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público em Santa Catarina. Gostaria de saber, na sua percepção, nós corremos algum risco institucional no momento? Ou há bom senso e equilíbrio para as coisas serem contornadas e buscarem um caminho adequado? Prisco, essa é uma pergunta bastante complexa e eu vou procurar respondê-la a partir do nosso cenário geopolítico da América Latina. Tá? Quem diria, há 6 meses atrás, que nós eclodiríamos na América Latina uma série de manifestações, né, com causas aparentemente desconexas no Chile, Bolívia, Venezuela, Equador, né, Argentina, a própria Argentina, que não uma manifestação popular nas ruas, como houve no Chile, mas na Argentina, uma guinada também de uma centro-direita para centro-esquerda. Não é? Então, isso significa que nós estamos inseridos num ambiente altamente dinâmico. Dinâmico não só nas suas relações internas, mas dinâmico em virtude desse mundo moderno de grande velocidade da informação que a gente está inserido. Daria para dizer até explosivo, né? Explosivo. Essa que é a grande verdade. Explosivo. Agora, outra questão polêmica que o nosso telespectador certamente gostaria de ouvi-lo, nós tivemos aí aqueles vazamentos nacionais mostrando uma certa intimidade, uma certa articulação, talvez pouco republicana, entre membros da Justiça e do Ministério Público. Abalou a imagem da instituição? Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que a imagem da instituição não tenha sido abalada. Esses diálogos, eles expõem aquilo que, de certo modo, ocorre, né? Sempre ocorreu. Talvez não. Houve, sim, em alguns aspectos, excessos dos interlocutores, né? Porque quem exerce uma função de representação, de justiça, né? Ou do Ministério Público,
tem que agir com isenção, com responsabilidade, mas é muito comum que os operadores, os advogados procurem entregar memoriais aos juízes, sensibilizá-los fora do julgamento em relação às suas teses, assim como o promotor de justiça, né, que faz a acusação e age da mesma forma, né? Eu acredito que o que ocorreu foi importante, porque, de fato, em alguns momentos se ultrapassou os limites da razoabilidade, né? Mas não vejo que isso tenha retratado algo de novo, algo que nunca tenha acontecido, porque essa é uma praxe que ocorre todos os dias. Só para situar, me referia ao The Intercept, que vazou conversas entre a Justiça e o Ministério Público em meio às investigações e aos processos da Operação Lava Jato. Agora, vindo para Santa Catarina, nós tivemos uma situação aqui na Operação Chabu que revelou um integrante do GAECO esse que avança sobre situações de corrupção e que é pilotada principalmente pelo Ministério Público Estadual. Nós percebemos integrantes do GAECO que participavam desses vazamentos criminosos, antecipando operações da Polícia Federal, o que é muito grave, né, procurador? Gravíssimo, né? O GAECO é um modelo de combate à corrupção que deu certo, né? Que deu certo. Ele é formado, é uma força-tarefa coordenada por um promotor, mas que tem a participação de delegados de polícia, de oficiais da Polícia Militar, policiais militares e civis, auditores da Receita Estadual, né? E, no caso concreto, o responsável por esse vazamento era um policial rodoviário federal, que também faz parte da equipe, é importante a presença da Polícia Rodoviária Federal, e ele já estava há muitos anos na força-tarefa, era um profissional... Que merecia confiança? Que mereceu aparentemente, a confiança, né, ao longo dos últimos tempos, mas, infelizmente, a verdade é que houve o vazamento a partir desse integrante da força-tarefa, e aí a importância da investigação realizada pela Polícia Federal, porque graças a essa investigação pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, nós identificamos, né, essa maçã podre no cesto, não é? Imediatamente ele foi desligado da equipe. Agora, como coibir episódios futuros? Exato. O que nós fizemos a partir do ocorrido? Em primeiro lugar, o desligamento imediato do policial. Instauramos um procedimento interno para apurar todos os protocolos de tratamento da informação no GAECO. Evidentemente que eu não vou poder detalhar aqui, claro, né, tudo, claro. Mas... Até porque para funcionar precisa ter a reserva e o sigilo. Exato. Né? Mas o que eu posso assegurar, isso não compromete nenhuma investigação, é que nós compartimentamos mais ainda a informação. Então, um integrante nunca vai ter conhecimento do todo. Cada integrante vai ter um conhecimento apenas reduzido da sua responsabilidade no processo. Circunspecto à sua área de ação. Exatamente. Então, nós, desde o ocorrido, estamos empenhados nisso, já promovemos uma série de mudanças dentro da estrutura, uma série de procedimentos de controle, inclusive com a inclusão de senhas, né, de acesso, de logs de acesso, tudo que for feito já está registrado, né, para que a gente consiga, e tenho certeza que são medidas suficientes para garantir, né, o sigilo e a efetividade das investigações do GAECO. Agora eu percebo, no início já dessa sua gestão, procurador-geral, um movimento do Ministério Público procurando ser um pouco mais efetivo e severo com a classe política e os agentes públicos. Tem saído aí várias decisões atingindo ex-prefeitos, vereadores. E para citar os dois casos mais notórios, o do ex-prefeito de Lages, Eliseu Matos, e do atual deputado e ex-presidente da Assembleia, Romildo Titon. Acho que é importante o Ministério Público se mostrar severo nessa atuação, sem
Estou citando apenas para exemplificar, e o que vai ser colocado não diz respeito a esses dois Claro, casos, claro. mas o conceito geral. O conceito geral. Nosso conceito geral é o seguinte: nós temos que saber discernir entre as meras irregularidades administrativas que muitas vezes são praticadas, porque o gestor, às vezes por falta até de orientação jurídica ou administrativa do gestor, e ele é levado a praticar algumas irregularidades que podem ser sanadas com um termo de ajustamento de conduta ou outra providência, daqueles casos graves de corrupção, em que há enriquecimento ilícito, em que há dano ao patrimônio público, não é? Então, nós temos que fazer esse primeiro recorte. Claro. Né? Aqui, o Ministério Público deve agir como um orientador, né, de boas práticas. Aqui, o Ministério Público tem que cumprir com rigor o seu papel. Porque, se nós não tivéssemos um Ministério Público forte e instituições fortes que conduzissem a Operação Lava Jato, é verdade, né, nós não estaríamos vivendo esse momento hoje no nosso país. E o Ministério Público de Santa Catarina pretende agir com bastante isenção, rigor técnico, mas com firmeza nesses casos. Perfeito. Os casos que são referidos, na verdade, eles já são casos... que vinham já de mais tempo, né? O caso mais recente do julgamento do deputado estadual, esse é um caso que completou, na última sexta-feira, 6 anos, desde o oferecimento da denúncia, né? Então, isso retrata também, de alguma forma... Aquilo que havíamos falado ali anteriormente, o Poder Judiciário, ele tem que se reinventar, né, para poder dar uma resposta mais rápida. Verdade. E aí, Ministério Público, o sistema de justiça como um todo, né, a esses casos que são graves, que são importantes. Claro, né? Que sim. E que a sociedade espera uma resposta. Espera uma né? resposta. Agora, além do combate à corrupção, Procurador-Geral, na sua gestão, quais são outras frentes aí que estão merecendo prioridade? E que vão ser também muito olhadas com carinho em 2020? Nós temos uma preocupação muito grande na área da saúde, né? O cidadão catarinense, nós passamos por um período muito difícil, provocado por uma série de fatores, né? Mas, felizmente, se teve vontade política de avançar na construção de um ambiente melhor na área da saúde. Nós tínhamos, há pouco mais de um ano, uma dívida na área da saúde consolidada em torno de 1,2 bi, né? E conseguiu-se reduzir isso. Com o esforço dos poderes, né, de todos, conseguiu-se reduzir isso para algo em torno de 160 milhões hoje, né? Então, quer dizer que está numa decrescente. Acredito que em breve essa dívida vai ser sanada e aí o Estado vai voltar a ter condições de investir na área da saúde, e o Ministério Público está por trás de todo esse sistema, fazendo o seu papel, né? Nós também temos uma preocupação muito grande... Questão ambiental? A questão ambiental, né? E a questão ambiental na perspectiva de trazer segurança jurídica, né? Veja, o Ministério Público não é contra o desenvolvimento. O Ministério Público é a favor de regras claras. É uma linha tênue, mas que precisa ser observada, né? Entre o desenvolvimento e a preservação ambiental. Né? Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio e as regras têm que estar claras para o investidor. Mas eu lhe cortei, acho que não era o ambiental que o amigo ia se referir. O que nós íamos nos referir é uma aproximação com o setor produtivo do nosso Estado, né? Durante muito tempo, o Ministério Público foi visto apenas como um órgão de controle, um órgão que pune, né? E nós temos tentado fazer uma aproximação com a Fiesc, com a FEComércio, Facisc, associações comerciais, para mostrar que o Ministério Público quer entender quais são as necessidades do setor produtivo para poder contribuir.
Recentemente eu puxo aqui... Ou seja, orientando também, né? Orientando, né? A ideia não é processar, a ideia é participar de um movimento colaborativo que alavanque o nosso Estado. Né? Recentemente, nós tivemos na última semana um julgamento importantíssimo no Supremo Tribunal Federal, que é o caso dos crimes de apropriação indébita tributária pelos devedores contumazes de ICMS. Esse é um caso aqui de Santa Catarina. Que repercutiu nacionalmente. Repercutiu nacionalmente. E vai gerar consequências nacionais. Né? Já está formada a maioria, o julgamento retoma agora. Esta semana, ainda há 2 votos a serem proferidos, que é o do ministro Toffoli e do ministro Celso de Mello. Nós acreditamos que o resultado vai se manter, né, favorável à tese. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desmistificar algumas falácias, algumas má compreensões em torno desse assunto. Nós estamos tratando nessa tese não daquele empresário, daquele empreendedor que por contingências de política cambial, de economia, né, tem que fazer a difícil escolha de ou paga salário ou paga imposto. Nós não estamos falando disso aqui. Certo. Nós também não estamos falando dos microempreendedores que não estão sujeitos a esse regime de tributação. Né? Nós estamos falando de devedores contumazes. Claro. E nós temos aqui em Santa Catarina... Sonegadores, em potencial, né? Nós temos casos de empresas que estão há mais de 5 anos sem pagar ICMS aqui no Estado. Sem a menor cerimônia. Né? E aí, qual é o resultado disso, Prisco? O resultado disso é que falta dinheiro para a saúde, para a política de saúde, claro, educação, segurança, né? Afeta o todo. Então, o Ministério Público vai agir com parcimônia, né? Vai separar o bom pagador do mal pagador, o joio do trigo. E aqui no nosso Estado, absolutamente nada vai mudar, porque nós já estamos agindo dessa maneira desde 1993. Não dá para nivelar por baixo, né? E para encerrar, procurador, percebo que a convivência de Fernando Comim com o governador Carlos Moisés é salutar, é uma convivência saudável. Mas o governador sempre insiste naquela questão do duodécimo. Me parece que os poderes definitivamente estão fixados na tese de que é necessário preservar essa questão do duodécimo, que foi uma conquista de longa data, né? Histórica, né? Exato. Sem dúvida, Prisco, o que você falou é absolutamente verdade. O modelo de duodécimo não é um modelo de privilégio, é uma conquista histórica que divide o ônus e o bônus do movimento da receita e dos recursos. A minha relação com o governador Moisés, desde o primeiro momento, foi uma relação colaborativa, né? O Ministério Público se coloca sempre como um parceiro do Executivo para resolver essas demandas que são mais complexas, para auxiliar o Executivo nas políticas que são importantes para o nosso Estado, mas para isso nós também precisamos ter a nossa segurança orçamentária e financeira. E é por isso que a gente defende um modelo sem prejuízo, né, de realizarmos transferências voluntárias daquilo que for excedente do aumento da arrecadação, né, como nós temos feito, e acredito que o processo de discussão do duodécimo que tivemos no começo do ano foi importante para que todo mundo hoje tenha uma melhor compreensão, né, dessa questão e a gente consiga caminhar de uma maneira colaborativa, mas sem prejudicar cada qual nos seus compromissos e missões com a sociedade, né? Procurador-Geral Fernando Comim, foi uma satisfação esse nosso bate-papo e sucesso em 2020. Obrigado, Prisco. Um forte abraço. Igualmente, muito obrigado. Muito grato.